Vamos ter agora a nossa mesa redonda, que trata sobre o tema central aqui do nosso seminário, que são habilidades socioemocionais. Qual a sua importância no ambiente escolar? E aí, compondo a nossa mesa de hoje, nós estamos recebendo aqui os seguintes professores. Camila Cristina Rodrigues é doutoranda em saúde pública pela Universidade Unida, mestre em educação, pós-graduada em enfermagem, MBA em gestão de instituições de ensino superior, é professora nos cursos de enfermagem e psicopedagogia, é graduada em enfermagem e pedagogia e é coordenadora nacional e docente do curso de bacharelado em enfermagem. Temos também Fernanda Brito, que é mestranda em Ciências da Educação pela Universidade Unida, é especialista em educação infantil, terapia cognitivo-comportamental e análise do comportamento aplicado. É psicopedagoga clínica e institucional, pedagoga, supervisora de psicopedagogos iniciantes, formadora de professores, com foco em práticas inclusivas, neurodesenvolvimento e desenvolvimento de aprendizagens. Temos aqui também o professor Manuel Apolônio. Ele é doutor em Ciências da Educação, especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional, em Língua Brasileira de Sinais e Educação Especial. É bacharel em Letras Libras, é licenciado em Pedagogia e Educação Especial, docente em pós-graduação e ensino superior, de gamificação e neuroeducação. É gestor em serviços de saúde, EAD em formação de docentes. E fechando a nossa mesa, temos a Simone Vasconcelos, que é psicanalista clínica, pós-graduada em gestão pessoal, terapia de resultados, filosofia da mente e neurociência. É graduada em Direito e gestora de demandas técnicas e relacionamento comercial. Nós também teríamos hoje a participação do professor João Wagner Martins, mas infelizmente ele não pôde comparecer ao nosso evento. É uma pena não tê-lo aqui hoje, compondo a mesa também. E para mediar o nosso debate, nós estamos aqui também com o nosso coordenador acadêmico, que é o professor Ronaldo Carvalho, para quem eu passo a palavra agora. Bom, pessoal, primeiramente, uma boa tarde a todos, né? Abrindo aqui o nosso nono seminário, o Instituto IEP, a Universidade Unida, e vou estar aqui para apresentar as regras para vocês. Vou passar a palavra para cada professor, ele terá um tempo de 10 minutos para expor sobre o tema, tá? Após essa rodada que cada professor vai falar, eu vou dar a oportunidade, se cada um quiser complementar ou falar um pouco do que o outro colega disse, terá 2 minutos. E após isso, né, abriremos as perguntas aos participantes aqui, tanto presencial quanto remoto, e vocês têm os canais oficiais para enviar as perguntas de vocês, tá? Começando de início, né, queria convidar o professor Manuel, que é o nosso professor aqui da instituição, para que ele possa fazer a sua explanação em 10 minutos. Obrigado, professor. Boa tarde a todos, boa tarde, professor. Quero inicialmente agradecer a oportunidade do Instituto IEP pelo convite, pela oportunidade de estar aqui dialogando sobre um tema tão importante, né, tão necessário em nossos dias atuais. Cumprimento a cada um que está aqui nessa mesa. Quero expressar minha alegria em compartilhar esse momento de tanta reflexão. Também parabenizar a cada um de vocês que está conectado aí do outro lado e atento, né, a um momento tão importante. Bem, eu me chamo Manuel Apolônio, eu vou fazer minha audiodescrição, sou homem branco, com cabelo preto, uso óculos, com lentes arredondadas, na cor preta. Estou vestindo uma camisa azul, um terno na cor creme. Ao fundo tem uma tela em tom cinza com degradê azul, com a logomarca do Instituto IEP e da Universidade Unida. E quando eu falo de mim, né, da minha profissão, sou um professor apaixonado tanto pela inclusão como também apaixonado pela tecnologia. E hoje, quando a gente fala de habilidades socioemocionais, a gente fala de algo que é muito necessário. Estamos falando de uma condição básica para que a escola consiga cumprir com a função que ela tem. Porque não vai existir aprendizagem consistente se não tiver uma convivência saudável. E aí, todos os dias, milhares de estudantes, eles entram na escola sabendo de uma coisa importante. Eles sabem, por exemplo, que eles vão para a escola e não podem usar o celular. E essa informação sozinha já provoca muita ansiedade. Temos estudantes, por exemplo, que ficam irritados, questionam, resistem, levam o aparelho escondido. Não, não porque o celular ele é um objeto, mas porque o celular ele acabou hoje se tornando uma extensão emocional dessa geração.
É por isso que todos nós, em todo tempo, a gente fica conectado o tempo todo. Nós conversamos por telas, nos informamos por telas, nos relacionamos também por telas, e aos poucos a gente acaba terceirizando algo que é muito importante. Devido a tanto acesso da tela, a gente acaba terceirizando a capacidade de lidar com as emoções, frustrações e relações pessoais. E aí o uso excessivo, né, da tecnologia não criou o problema que a gente vê hoje, somente deixou esses problemas mais visíveis. Por exemplo, dificuldade de atenção, pouca paciência, impulsividade, dificuldade de conversar e ouvir outra pessoa, porque no celular tudo acontece muito rápido. Se a gente vai assistir um vídeo, ele acontece na hora. A resposta ela vem em segundos. Se algo não me agrada, só é passar o dedo e eu passar a informação. Só que na vida real isso não acontece, né? As pessoas elas pensam diferente. Nem sempre as pessoas vão concordar com o que eu penso, né? Elas podem discordar. Nem sempre as pessoas elas respondem rápido. E quando o estudante ele se acostuma com a rapidez da tela, o mundo real para ele talvez fique difícil. Só que a escola é uma parte fundamental. A escola é esse mundo real, porque a escola tem pessoas reais, tem regras, tem convivência. É por isso que as habilidades socioemocionais, elas são tão importantes na escola, porque ela vai ajudar o estudante a entender que ele tem limites. Ele vai ajudar ele a entender que ele precisa esperar, que ele precisa conversar, que ele precisa resolver algum conflito, alguma diferença que ele tem com outro estudante, isso sem violência. E é exatamente nesse ponto que vai entrar essas habilidades socioemocionais. Porque esse tema, embora é sempre discutido, não é um tema da moda. Não é também a questão de um discurso bonito que as pessoas ultimamente estão falando, mas é uma necessidade que precisa estar presente dentro da escola. E aí, quando eu falo da questão das habilidades socioemocionais, eu falo de algo que é muito simples, que são capacidades que vai ajudar essa pessoa ou as pessoas, seja estudante, seja professor, seja qualquer pessoa, a lidar com nós mesmos e lidar com outras pessoas. Essas habilidades elas vão começar com autoconhecimento. É perceber, por exemplo, o que é que eu sinto, né? E perceber isso antes de agir. É lidar com a frustração de algum conflito que pode acontecer, é compreender que existem limites, mas que eles são necessários para a nossa vida. É conviver com pessoas que vão pensar diferente, sem transformar aquela diferença em um problema. Só porque outro pensa diferente, isso não vai ser um problema para mim. É fazer escolha responsável, mesmo quando alguém não está olhando. É ter empatia, autocontrole, ter responsabilidade, é a questão da comunicação e principalmente respeitar a diferença da outra pessoa. E aí eu posso dar um exemplo simples na escola. O aluno ele pode ser contrariado. Ele quer fazer algo e ele é contrariado. Aí ele escuta um não. Talvez de início ele fique frustrado. Sem essas habilidades socioemocionais, essa frustração vai virar um conflito. Mas se ele desenvolve as habilidades socioemocionais, o que é que ele faz? Ele aprende a respirar. Ele respira fundo, ele espera e ele conversa. E aí muda tudo. Então dá para perceber o quão importante as habilidades socioemocionais são importantes, né? Porque não vai existir uma convivência saudável na escola se essas habilidades não forem desenvolvidas. E se não tiver habilidades desenvolvidas, sem essa convivência, a aprendizagem ela não vai ser consistente. Então, por isso que é importante que ela seja uma característica desempenhada todos os dias na escola. Porque a escola é um lugar muito mais do que ensinar conteúdo. A escola é um lugar em que todos os dias eu vou conviver com outro, com aquele que pensa diferente, com aquele que tem uma cultura diferente, com aquele que acredita no diferente. E antes de aprender conteúdo, né, antes de aprender matemática, português, ciência, o estudante ele vai aprender a conviver. E aí a gente pode pensar o seguinte, numa sala comum, o estudante ele está frustrado com a atividade, aí tem um outro que não aceita ser contrariado, tem outro que não consegue ouvir o colega. Então, quando o estudante não sabe lidar com essa frustração, o que é que ele faz? Não quer fazer mais a tarefa. Se ele não consegue dialogar, ele vai transformar aquilo em um conflito. Se ele não desenvolve empatia, ele vai excluir a outra pessoa. Então, nesse ambiente, o professor ele vai precisar ser o quê? Como que um bombeiro, né? Começar a apagar o incêndio, mesmo antes de começar a ensinar. E nenhum conteúdo vai avançar se não tiver essa convivência saudável. Por isso que essas habilidades socioemocionais, elas são algo muito importante.
Eu até costumo dizer assim, que não é o currículo, mas se não tiver, o currículo talvez não vai funcionar dentro da escola. Daí a gente pode fazer uma reflexão, já que foi falado logo no início, a questão de vivermos no mundo conectado. É importante pensar assim, a tecnologia não é inimigo da escola, também não pode ser excluída do processo educativo, mas ela precisa estar no lugar certo. A tecnologia, quando ela é desenvolvida no lugar certo e com mediação pedagógica e emocional, pode fazer com que o estudante ele flua nessa questão da habilidade socioemocional. Existem algumas pesquisas, por exemplo, da Unesco, até que comprova que o uso excessivo da tecnologia sem orientação e sem intenção pode aumentar as dificuldades que já existem. Na questão da atenção, da empatia, da convivência, então tudo isso pode acontecer se esse uso ele não é mediado, ele não é planejado. Se existe diálogo, ele vai ampliar o diálogo, se existe conflito, vai ampliar o conflito, e a tecnologia não vai educar sozinho, por isso que ela precisa ser mediada. Então, quando falta a questão dessas habilidades, a escola precisa começar a impor limites, por isso que a gente conversa muito pouco sobre a escola sem uso do celular. É justamente por essas questões. Tá? E muitas vezes isso significa até proibir, mas quando elas existem, essas habilidades, a escola não existe, ela vai ter que realmente proibir. E aí eu não podia deixar de falar sobre essas habilidades sem falar um pouquinho de inclusão, né? Já que a escola é uma escola que tem uma abrangência, uma diversidade muito grande, não dá para falar sobre habilidades socioemocionais se não falar sobre o processo inclusivo, que isso também eu posso falar sobre a questão do preconceito, que é às vezes o preconceito pode acontecer meio que disfarçado com cuidado. Um exemplo simples que pode acontecer na escola. Digamos que tem um estudante com deficiência que ele é retirado de uma atividade porque acredita que ele não pode participar, mas não porque ele não tenha condições de participar. Talvez a intenção de tirar esse estudante da participação da atividade, talvez seja a questão da proteção. Só que isso é um efeito da exclusão, porque quando falta empatia, eu acabo decidindo pelo outro. Quando falta escuta, eu não pergunto, por exemplo, o que você precisa, o que é que eu posso fazer para te ajudar, o que é que eu posso fazer para adaptar. Então, quando falta respeito pela diferença, a gente acaba decidindo, né, e tirar o outro do direito dele participar. E nenhuma escola inclusiva pode afastar, né, isso do estudante, porque a inclusão não é proteger afastando, a inclusão é garantir que todo mundo tenha voz, que todos tenham oportunidade e a participação vai acontecer quando existem habilidades socioemocionais. Então, a escola, quando desenvolve essas habilidades, os estudantes eles estão mais preparados para tudo, né? São pessoas mais capazes de conviver, pessoas que conseguem dialogar, que quando surgem frustrações, elas conseguem saber lidar com elas, conseguem respeitar as diferenças, conseguem entender os limites, conseguem usar as tecnologias com consciência, com responsabilidade e com ética. E um mundo cada vez conectado, né, educar com emoções deixou de ser opcional. É algo muito importante, né, que seja algo fundamental dentro da escola, porque o mundo sem tecnologia não muda, né? Apenas conecta as pessoas. Então, assim, quando a gente para pensar sobre essas habilidades, a importância dela na escola, eu acabo finalizando aqui essa oportunidade, deixando uma certeza muito importante, que a escola ela precisa ensinar conteúdos, né? Isso é necessário até para que o estudante ele possa aprender, mas além disso, acima de tudo, a escola precisa ensinar convivência, e essa convivência vai fazer com que todos vivam em união, e aí a questão do conteúdo ele vai prosperar. Então, muito obrigado, estou disponível para qualquer pergunta e dúvida ou questionamento. Ok, professor Manuel, obrigado pela participação. Dando sequência aqui, professora Camila, vamos lá, você tem 10 minutos. Boa tarde. Vou aproveitar o que o professor Apolônio falou, vou fazer minha autodescrição, não é? Importante a gente utilizar a legislação, né, professor? Então, eu sou uma mulher de cabelos longos, uso óculos e estou com uma blusa preta. Eu vou trazer hoje para vocês um olhar mais interdisciplinar, que possa juntar a saúde e a educação. Quando nós falamos de habilidades socioemocionais, nós precisamos entender que a competência precede a habilidade.
Se eu tenho competência, ela vem de aprendizagem, que pode vir de interações sociais, então pode ser intrínseca ou extrínseca do próprio desenvolvimento da criança. A gente tem competência, habilidade e atitudes esperadas para cada faixa etária. Então, a gente tem essas habilidades que são descritas como um padrão de resposta para aquela criança que vai estar naquela determinada idade. Então, quando nós falamos de como desenvolver, como essas habilidades podem favorecer essa criança dentro dessa comunidade escolar, a gente tem que lembrar que todo esse processo acontece em casa, e muitas vezes até antes, até no processo de gestação dessa criança. Primeira unidade que essa criança conhece é a mãe, quando ela é bebê e a mãe. Segundo, vem o trinômio, né? Família, o bebê, mãe e a família em si que ela convive, e depois vem a questão da comunidade. Isso forma algumas características, algumas competências nessa criança. Então, quando ela é inserida, por exemplo, no ambiente da educação infantil, nós pegamos esse objeto, vamos dizer assim, essa criança que já veio com algumas características, e nós vamos instrumentalizar essa criança. Algumas, como a professora Polônio falou, ela já vem com algumas características que são necessárias para o processo de inclusão, então, elas são crianças que têm o seu tempo diferente para o desenvolvimento dessas competências e, consequentemente, essas habilidades, e daí a gente precisa trabalhar com essa criança. Um dos fatores que a gente fala que favorece o desenvolvimento dessas competências e que a gente não pode esquecer que as crianças são diferentes e para ela trabalhar o eu, o outro e o nós e a questão da convivência, ela precisa ter alguns pressupostos ligados à saúde, que é um ambiente familiar adequado dentro das características daquela família. Vamos lembrar do ECA. E a gente precisa de fatores que são de desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Um desses desenvolvimentos, a gente fala que é a plasticidade cerebral que essa criança desenvolveu na primeira infância. Se ela é uma criança que se alimentou corretamente, ela vai ter uma neuroplasticidade diferente. Se ela é uma criança que ela passou por uma desnutrição, ela vai ter uma característica diferente, consequentemente, uma competência e habilidade que pode ter alguns atrasos. Então, quando a gente traz esses aspectos que a educação tem que caminhar com a saúde, a gente sabe que a gente vai ter diferentes perfis de criança dentro desse ambiente, dentro dessa comunidade. Ela precisa aprender a desenvolver, ou ela precisa desenvolver melhor aquelas competências no formato de habilidades e atitudes esperadas para determinada faixa etária. Se a gente for pegar na BNCC os projetos políticos pedagógicos que falam, olha, quais são as principais características que a criança precisa apresentar, a gente sabe que a gente tem autoconhecimento, que é isso que o professor colocou, a gente sabe que tem autogestão, a consciência social, que é saber quem é ela e saber como interpretar esse mundo, esse universo, as habilidades que são relacionais e, principalmente, a tomada de decisão responsável. Claro, dependendo de cada faixa etária. E daí a gente volta a dizer das características que são esperadas para cada idade. A criança, ela tem marcos de desenvolvimento. Esses marcos de desenvolvimento são as características que são físicas, motoras, que são cognitivas, que são linguísticas e principalmente socioemocionais. Então, a socioemocional, ela é uma das características que vem junto com essa criança. Então, não tem como eu falar, se a criança não tem uma característica motora, eu preciso trabalhar uma outra parte para depois puxar a característica esperada dela, que seria a apreensão, pegar um objeto, saber compartilhar com um amigo, trabalhar com frustração, com a autorregulação, enfim. Então, existem alguns instrumentos que a gente utiliza para isso, para que a gente possa fazer até o processo de inclusão, até o processo de entender essa criança dentro desse ambiente escolar. Então, a gente tem lá um instrumento que eu gosto muito de falar, que eu não sei se todos conhecem, mas é o de Denver. Quando ele fala de educação infantil, ele fala lá de 0 a 6 anos que a gente tem um grande marco de desenvolvimento. Então, nesse marco de desenvolvimento, por exemplo, a gente tem o pessoal social, que eu sei quem eu sou no meio dessa unidade onde eu estou, aquilo que eu pertenço, a questão do pertencimento dessa criança. Então, não tem como a gente falar só em desenvolvimento de competências socioemocionais se a gente não falar que existe toda uma interação antes, uma preparação dessa criança ao ambiente escolar, essa comunidade que ela vai ser inserida, né, dentro
das minhas percepções. Então, essa criança, a gente tem que entender que ela apresenta características de desenvolvimento neuropsicomotor, que são fenotípicas para a idade, então é esperado que uma criança de 0 a 6 anos, ela já esteja em um processo que ela vai estar desfraudando, né? Ou que ela já esteja finalizada, isso lá com uns 3, 4 anos. Mas e se ela não está? A gente estipula marcos. E dentro desse marco, quais são as atividades que a gente pode falar para essa criança, ou não falar não, né? Mas no sentido de ensinar essa criança dentro de um projeto que ensine também essas características socioemocionais. Porque, assim, famílias estruturadas, é muito fácil pegar uma criança, colocar ela num ambiente escolar e falar sobre desenvolvimento. Eu não parto do zero, né? Eu tenho que só estimular essa criança. E os outros tipos de criança que não têm essas características? Então, quando a gente fala em socioemocional, ela começa desde a primeira infância e ela vai passando por momentos diferentes. Então, quando a gente tem a primeira infância, a gente tem algumas características. A autorregulação é uma que precisa ser mais pré-existente, né? A questão de saber trabalhar com a frustração. Ah, perdi uma brincadeira, um jogo de tabuleiro, olha, meu amigo. Enfim, quando a gente tem lá Fundamental 1, Fundamental 2, quando a gente vai para o ensino médio, para o ensino profissionalizante, quando ele já é entre adolescente e adulto, e quando a gente vai para o universitário, a gente vê que quando uma criança ela estimulada de forma adequada a isso, ela tem um sucesso que seria escolar, que é um itinerário que a gente fala pedagógico. Então, ela parte lá do momento que ela está na primeira infância até na vida adulta, que daí se torna soft skill. Que a soft skill nada mais é do que a gente transformar algumas competências socioemocionais em competências profissionais. Que daí a gente vê que, por exemplo, uma criança que não foi trabalhada, vamos falar assim, a empatia, eu não posso esperar que ela seja um adulto empático. Então, dentro das relações. Então, a importância que eu vejo do trabalho, do ambiente escolar, da questão socioemocional, é para a vida, né? É ensinar esta criança, entre o eu, existe o nós, existe um todo, e como ela consegue trabalhar em sociedade. E isso, o ambiente escolar, a comunidade acadêmica, ela favorece esse ambiente, mas ela não é única, exclusiva no desenvolvimento disso. A gente tem todas as características que são pregressas. Eu vejo, só para finalizar, que a gente precisa pensar sobre competências socioemocionais e habilidades que são esperadas para cada idade, e atitude mediante a habilidade desenvolvida dessa criança, a gente precisa pensar numa formação integral, que é biopsicossocial, né? Ela precisa ter o desenvolvimento biológico, ela precisa ter o desenvolvimento social e psicológico para que ela possa pegar esses elementos que nós vamos favorecer dentro, por exemplo, dos nossos processos, né, os nossos projetos educacionais que a gente desenvolve e tentar desenvolver esses ambientes. Lembrando que cada criança é única, que cada criança, mesmo que se tenha um padrão esperado de marcos de desenvolvimento e de competência que ela expresse, ela não vai seguir, é só um marco. É como se eu falasse que é esperado, mas eu não posso usar isso como algo, olha, não é esperado, então eu vou transformar isso em uma patologia. Não é, cada criança tem o seu processo de amadurecimento mediante todo esse contexto que ela vivencia. Então, essas são as minhas percepções. Obrigado, Camila. Fernanda, eu passo a palavra para você. 10 minutos, tá ok? Boa tarde a todos. É um prazer estar participando mais uma vez. Agradeço desde já ao pessoal do Instituto pelo convite e aproveitar e fazer minha autodiscussão. Eu sou Fernanda, eu tenho 1,69 m, estou com cabelo para o lado, tenho pele clara e estou com o cabelo um pouco loiro. Mas vamos lá. Quando a gente fala hoje em dia tanto sobre habilidade socioemocional, eu vejo e acredito muito relacionado ao que estamos vivendo hoje, enquanto educação, desde a educação infantil, né, até todas as outras modalidades. E aí a gente está falando de algo que não é secundário. Eu estou falando de algo que sustenta a base da aprendizagem, do comportamento, e não posso deixar de falar sobre a questão de inclusão, principalmente porque é um público que vem crescendo nos últimos anos
né, professor Manuel? Eu não posso falar de inclusão sem falar de Manuel, aqui na minha região. E hoje a gente, quando está hoje aqui discutindo esse assunto sobre habilidades socioemocionais na escola, a gente também fala muito sobre o aluno, sobre a criança, sobre o adolescente. Só que os professores de hoje somos nós. E na nossa época não se trabalhava essas habilidades socioemocionais. E aí eu acredito numa perspectiva que trabalhar o socioemocional vai além do aluno, mas trabalhar também com a equipe, com quem faz a educação, né? Hoje a gente fala muito numa perspectiva de funções executivas, da criança desenvolver aquilo que é esperado dentro da faixa etária, quando a gente fala de marcos de desenvolvimento e do estímulo. E hoje, quando as nossas crianças apresentam qualquer atraso, a gente tem informação, a gente tem serviços de saúde que fornecem para a gente orientações. Na nossa vez, principalmente quem é de cidade do interior, de área rural, não tinha esse acesso. Então, o quanto que a gente fala hoje de habilidade socioemocional e, por outro lado, a gente olha para o quanto que a gente tem de professor adoecido, de quanto tem ambiente que também adoece o professor. Então, quando a gente traz nessa perspectiva escolar, eu pensei para além da criança, para além do aluno, a importância de trabalhar com a escola, com o corpo docente da escola, desde quem está lá na portaria, né, até quem faz a limpeza, porque é um conjunto para poder dar certo. E essas competências, ela traz para o aluno uma forma dele aprender a lidar com as emoções, dele manter foco, dele respeitar os limites e ele se adaptar dentro do cotidiano escolar. Quando nós nascemos, a nossa primeira sociedade, vamos dizer assim, nosso primeiro contato social é a nossa família. Nossa família tem costumes, tem regras diferentes. E a criança hoje em dia está chegando cada vez mais cedo no ambiente escolar e ela vai aprender a conviver com outras pessoas, com uma base educacional diferente, com valores e princípios diferentes e com as regras do ambiente. E daí, quando a gente trabalha com a educação infantil, e hoje estão chegando na escola por volta de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, e a gente vai lá para a BNCC, né, para a Base Nacional Comum Curricular, que traz esse currículo a nível nacional para a gente poder, em cada região do país, eles terem contato com tudo que é esperado, com tudo que é desejado para uma criança desenvolver, para quando chegar lá nos anos iniciais, ele realmente ter uma base de suporte emocional para poder lidar com as aprendizagens de uma forma mais assertiva, academicamente falando. Não que na parte do infantil não aconteça o acadêmico, mas a gente está muito relacionado a trabalhar os campos de experiência. E quando a gente fala do eu, o outro e o nós, a gente está falando de habilidades socioemocionais. A criança vai aprender a lidar com o outro, conviver com o outro. E antes de qualquer conteúdo, antes de qualquer disciplina, esse aluno ele precisa estar organizado emocionalmente. Eu não tenho como vir de um lar desregulado, sem uma estrutura funcional, e a escola esperar que eu tenha uma boa aprendizagem. Eu não tenho como vir de uma situação onde eu não me alimento bem, onde eu não tenho acesso às necessidades básicas, elas não são supridas, nem economicamente, nem emocionalmente. Então, quando a gente vai observar esse nosso aluno, a gente precisa olhar todo o contexto. E a gente precisa conhecer o aluno, principalmente quando a gente fala em inclusão. Eu não tenho como trabalhar na perspectiva de incluir se eu não conheço o meu aluno, se eu não conheço a família, se eu não conheço, muitas vezes, os profissionais de saúde, que também estão aqui nessa sala, né? Que não é só o pessoal da educação. E falando em inclusão, a gente não tem como desassociar educação e saúde. Porque quando a gente fala na perspectiva de educação inclusiva, que é o modelo que a gente sonha que realmente funcione, que a gente sabe que ainda é algo que não acontece da forma que deveria, mas estamos caminhando, não tem como eu receber um aluno que tem necessidades específicas, que ele é acompanhado nos serviços de saúde, e a escola não tem uma comunicação assertiva com esses profissionais para favorecer, assim, que ele tenha ele seja socialmente e emocionalmente aceito na escola, respeitado, conhecido, e que assim ele possa ter
de fato, uma educação inclusiva. As habilidades que a gente fala, né, nessa questão do socioemocional, a gente vai falar de autorregulação, de habilidades sociais e funções executivas, e a gente jamais tem como falar de educação infantil sem falar dessas funções executivas que precisam ser trabalhadas, estimuladas para a gente ter jovens, adolescentes e adultos menos frustrados, né? E vou falar até de uma questão pessoal minha mesmo de trabalho. Na educação infantil, tem muito professor esperando que o aluno consiga ficar 4 horas sentado. E aí vem a necessidade de dar uma patologia para o aluno. Porque ele é muito inquieto. E aí vamos lá para os transtornos. Tem TDAH? Mas ele já tem 2, 3 anos. O marco de desenvolvimento pede que ele realize tal habilidade e ele não realiza. Eu acho que esse menino é autista. E aí, hoje em dia, dentro da escola, também cresce muito isso, de colocar uma patologia em todo comportamento que acontece quando não é esperado dentro do marco de desenvolvimento. E, né, a função da escola não é diagnosticar, né? É a gente observar, compreender, entender por que o aluno não consegue desenvolver as funções que ele precisa, seja de linguagem, seja de socialização, de autorregulação, seja de autocuidado, todas aquelas 5 habilidades que são extremamente importantes na avaliação e que a gente precisa observar nas crianças até os 6 anos ali, para ver se ele consegue desenvolver as habilidades necessárias para o processo de alfabetização. Então, muitas vezes têm sido atropelados os processos, porque a gente ainda tem falas muito retrógradas, que no meu tempo se funcionava assim, e eu tento fazer uma insistência de trabalhar de uma mesma forma, e hoje a gente tem informação, eu preciso trabalhar a atenção, eu preciso compreender que existem vários tipos de atenção, eu preciso saber se ele consegue sustentar a atenção, se ele consegue selecionar o que ele precisa ter atenção. Como está essa memória de longo e curto prazo? Mas aí, quando a gente volta lá no início, que eu falei sobre, será que a criança chega bem alimentada? Não tem como a criança conseguir ter atenção se está com fome. Então, aí vem o quê? O papel do professor de compreender, de entender quem é aquela criança que chega na escola. Essas funções executivas, elas são uma base neurológica. A gente vai falar de atenção, de controle inibitório, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, planejamento. Se eu não tenho essas funções desenvolvidas dentro do que é esperado, a criança vai apresentar atraso, seja numa questão de aprendizagem escolar, seja na sua vida social. É muito comum, por exemplo, a falha do controle inibitório em crianças com TEA, com TDAH. Isso dificulta, por exemplo, as relações sociais, a impulsividade, a inquietação, aquela agitação onde muitas vezes o outro não compreende. E aí vem, novamente, o papel do professor ali em mediar conflitos que possam existir, trabalhar dentro da sala de aula, habilidades que vão trazer para o colega, para os outros, compreender que cada um de nós temos características, temos expressões diferentes, e a gente precisa conviver com elas, e uma fortalece a outra, né? Quando a escola ignora, não observa esse aspecto, ela não compreende que ali a gente tem um problema de aprendizagem. Quando eu não observo onde está localizada a minha escola, quem são meus alunos, quem é aquele público, aquela necessidade, a escola ela está negando um pleno conhecimento, um pleno desenvolvimento do aluno. Alunos que são desatentos, alunos que são agressivos, impulsivos, retraídos, desmotivados, eles não estão demonstrando uma incapacidade cognitiva. Não é que eles não podem aprender ou não conseguem aprender, mas eles precisam trazer algo que vai trazer uma organização emocional, atencional, para poder desenvolver a aprendizagem. Né? E aqui entra ainda mais a fundo a questão da inclusão, porque a inclusão não é só adaptação curricular, não é só o professor mudar uma atividade, uma prova, ou achar que é facilitar, dar a resposta, como muitas vezes a gente sabe que acontece. Para a gente construir um ambiente de verdade inclusivo, emocionalmente seguro, tanto para o público da inclusão quanto para o público típico,
cada aluno precisa se sentir pertencente, ele precisa se sentir uma parte importante e fundamental daquela sala de aula, e ele precisa se sentir compreendido, abraçado, ele precisa se sentir aceito, né? E a gente precisa respeitar essa singularidade. Não existe inclusão se a gente não tem empatia, se a gente não tem flexibilidade, se a gente não tem regulação emocional por parte do educador, que muitas vezes taxa o aluno como, não tem jeito, não aprende, é assim mesmo, dá qualquer coisa. Então, por isso que trabalhar essas habilidades socioemocionais dentro da escola vai muito além da sala de aula. Vai lá quando os professores estão naquela reunião, vai naquele momento enquanto equipe pedagógica. E quando a gente fala em BNCC, e nos últimos anos que eu estive em sala de aula, eu estava na educação infantil, então a BNCC estava colada lá com a gente toda hora, os direitos de aprendizagem, tudo que a gente tem que garantir para esse serzinho, que é uma semente que a gente lança na terra, para a gente depois poder colher, quando a gente estiver aí no mercado de trabalho, profissionais realmente de valores, profissionais que realmente desenvolvem um bom trabalho. A gente vai falar de autoconhecimento e cuidado. Dentro da BNCC, a gente já fala de autoestima, já fala de autorregulação emocional, de controle de estresse, de regularizar essas próprias emoções. E a gente trabalhava muito a questão emocional da criança, lidar com a frustração. E hoje em dia também com muito diagnóstico chegando, por exemplo, de TOD, o transtorno opositor desafiador. O quanto Fernanda, os colegas... Fernanda, faça um favor, pode passar a finalização já, tá? Já passou os 10 minutos já, tá ok? Certo. Então, dentro da BNCC vai ter as habilidades, que a gente vai falar ali mais ou menos de 6 habilidades, que vai trazer essa referência do socioemocional. E aí eu deixo para a gente, enquanto profissionais de educação, de saúde, enquanto mães, pais, que trabalhar o socioemocional vai muito além da sala de aula, para que a gente possa ser profissionais, pais, alunos, que realmente desenvolvem uma aprendizagem significativa. Muito obrigada a todos. Ok, Fernanda, obrigado. Professora Simone, 10 minutos. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, Estamos ouvindo sim. Boa tarde, professora. Boa tarde. Então, vamos lá, pessoal. Tem que apresentar como os demais aí se apresentaram ou não? Posso começar? Pode começar, Simone. Tá. Então, vamos lá. Quando nós falamos de habilidades socioemocionais no ambiente escolar, nós não estamos falando apenas de comportamento, de disciplina ou do desempenho acadêmico. Psicanaliticamente falando, nós estamos falando de uma constituição do sujeito, né, que vai muito mais além disso. A escola, ela é um dos primeiros espaços onde a criança, ela se confronta com o outro, né? É lá que ela também vai se confrontar com a lei, com os limites e com suas próprias emoções. Essas habilidades socioemocionais, ela é a capacidade da criança de reconhecer as suas próprias limitações, emoções e lidar também com essas frustrações, de conviver com diferentes tipos de crianças, né? É lá que ela vai estar se adaptando em sala de aula. Do ponto de vista da psicanálise, né, abordando aí esse tema, Você fechou o microfone, professora Simone. Você fechou o microfone aí. Fechei. Certo agora? Sim. Então, vamos lá. O que são essas habilidades socioemocionais dentro da sala de aula? Que é onde a criança, né, ela vai reconhecer e vai lidar com as suas próprias emoções. É lá que vai estar vindo as frustrações, o primeiro não, os limites, né, que o professor traz em sala de aula para ela, né? Do ponto de vista da psicanálise, elas não são algo que é da estrutura do psiquismo, né? Que é a partir das relações que existe aí entre o professor e o aluno. A escola na psicanálise, ela é o primeiro espaço social da família também, né? Porque lá também que a gente vai lidar com o aluno
e também à frente também com a família, né? E é ali que a criança aprende que ela não é o centro das atenções, que existem algo mais acima disso também, que lá eles vão ser diferente de um processo que é fundamental para o amadurecimento dela emocional. Ele nos mostra também que viver em sociedade é algo que exige renúncia também pulsional, porque vai também da escuta da criança, né? Que não é só do ato pulsional dela, né? Ela agir com o próprio impulso dela, que também tem que ser a partir da fala, né? A gente tem que dar o espaço para ela colocar para fora aquilo que tem dentro de si. Esses são os pilares, né, na psicanálise das habilidades socioemocionais. A escola também, ela participa da formação do superego. Esse superego, o que ele é? É através das regras, né, da autoridade simbólica do professor. E quando essa autoridade ela é bem sustentada, né, em sala de aula, para o ensino para o aluno, para a criança, a criança ela desenvolve aí o seu autocontrole, que é